Mais uma vez, ótimo dia, ótima tarde, ótima noite para você que nos acompanha. E fique ligadinho no nosso canal, no nosso Instagram, voxiu.sjc ou voxiu.jacareí. Já siga lá, gente, compartilha, curta. Tem muito conteúdo legal para vocês verem lá. Bom dia, Sadraque, mais uma vez. Boa tarde, boa noite, Tudo Bruna. bem? Nosso menino do marketing, meu fiel companheiro. Isso querido, né? Diz o Pedro que eu já não sou mais menino, que eu sou máquina. Sou a máquina do marketing, diz ele. Mas vamos lá. E hoje a gente está aqui com uma convidada super especial também, a Alexandra. Seja bem-vinda, Alexandra, no nosso podcast. Fala, Vox. É uma honra estar aí com vocês. Eu admiro tanto a Vox. Conta Ela um pouco que de já você. foi aluna. É. Foi aluna de qual turma? Do Academy. E agora eu sou aluna do pós. Uau, olha só o pós. E como que tá sendo o pós, Alexandra? Olha, me surpreendeu. Porque eu cheguei a pensar que talvez eu não precisasse fazer o pós. Pelo fato de eu ter feito o Academy e pensar que eu já estava preparada. Mas mesmo assim, a gente sempre tem que ir renovando e aprendendo mais. Quando eu entrei no pós, vi que tem conteúdos diferentes que somam aquilo que você já aprendeu de uma forma muito voltada para o empresário, para quem tem que trabalhar a questão com liderança, feedback, são coisas voltadas especialmente que estão ali no pós e também a sua imagem na rede social, porque os empresários hoje muitos procuram os estúdios para gravarem conteúdos pessoais para a empresa ou até mesmo podcast, e o pós ele vai muito de encontro com isso. Olha só, que legal. Eu vi que tem uma aula falando sobre as apresentações do Steve Jobs. Sim. Tem uma aula falando de podcast, Sim. não é verdade? E hoje a gente vai falar justamente sobre isso que você disse, como que isso afeta o empresário, a comunicação, porque na hora H você tem que vender. Você pode ser ótimo no seu produto, Sim. mas se você não souber vender, não adianta, é venda. Exatamente. Se você tiver a técnica, mas não tiver a forma correta de expressar, você não vai conseguir atingir o que você precisa e vender. Porque você tem toda a técnica, mas se você não tiver a boa oratória, você não vai conseguir comunicar, então você não vai vender. Então, a forma como você fala, como você age, como você se comporta, os gestos, isso é muito importante. E eu sempre falo, você já deve ter me ouvido falar, que eu deveria ter começado o curso de oratória pelo menos 20 anos atrás. Que eu tenho certeza que a minha vida teria tomado um caminho ainda melhor. Olha só, que legal. Mas para começar, me conta um pouquinho de você, Alexandra. Eu já conheço a Alexandra lá, da Vox, do ambiente, mas eu não sei exatamente o que a Alexandra faz, de verdade. Tô curiosa. Eu trabalhei por muitos anos numa empresa multinacional na área de comércio exterior. Olha. E meu marido, engenheiro, empresário, proprietário da Obratec, projetos, né? E eu via sempre a necessidade de ajudar em algumas questões administrativas. E quando o Lúcio, sentindo a dor do mercado, ele decidiu ter um podcast para fomentar o seu negócio, a engenharia, ele pensou em ter um podcast, onde ele ia trazer os arquitetos, que são seus principais clientes, donos de construtoras. E com a dor de não ter um local adequado e a forma como ele queria ser visto, posicionar a imagem dele, que isso, a forma como ele se mostra e se posiciona, isso é importante para o crescimento da empresa, né? Criamos um podcast, um estúdio de podcast para gravar o nosso próprio podcast, que é aqui o Estúdio Manza. Aqui o estúdio maravilhoso, gente, fica a dica. Exatamente, excelente. Mais uma estúdio. prova que a Vox, ela proporciona muitos negócios. Exatamente. Com a nossa dor, nós pensamos, vamos fazer um estúdio que possa atender a nossa demanda para que a gente tenha um ambiente corporativo e que esse negócio possa atender outros empresários que sintam a mesma necessidade. E com isso eu passei a administrar esse estúdio. E aí também atuo na área da imobiliária, onde estou iniciando na área imobiliária. E hoje eu estou aí trabalhando com a Rashid Imóveis. E então cuido da administração do estúdio, faço algumas coisas na administração da empresa de engenharia e atuando na área imobiliária.
Muito bom. Que legal. Eu sou a produtora do ManzaCast também. O ManzaCast, o podcast de engenharia do Lúcio. E quem cuida de tudo, convidados e as pautas, sou eu. Eu imagino, Alexandre, que no seu dia a dia ali na imobiliária, ou até que o pessoal que chama o Estúdio Manza não conhece, está procurando um estúdio e chama vocês, essa conversa muito provavelmente se começa ali pelo WhatsApp, por uma maneira virtual, né? Sim. E como que você faz, ou o que faz você gerar uma confiança a mais no cliente quando a conversa ela já inicia no modo online, mas o estúdio é presencial? Porque a gente sabe que no olho a olho é mais fácil a gente explicar, gerar confiança, mas e no digital para vocês? Realmente, as conversas, elas iniciam sempre pelo WhatsApp, algumas vezes pelo Instagram, mas o WhatsApp é a maioria da comunicação. Você tem que saber se posicionar. A fala, a escrita, o seu posicionamento é o que vai trazer a segurança para o cliente e deixá-lo confortável se ele está indo realmente procurando um lugar adequado ou não. Porque quando você não conhece, o que você vai transmitir para o cliente é o que vai vender a imagem do seu produto, do seu negócio. E então isso é muito importante e saber se posicionar digitalmente. Uhum. E você acredita que foi a comunicação que mudou ou só o canal que mudou e isso faz diferença para vocês? A comunicação, ela não mudou. Mudou o canal, que hoje é mais digital, mas a forma como você precisa se comunicar, ela continua as mesmas necessidades. Você tem que passar segurança, você precisa... Bom, enfim, a conexão, confiança e clareza. Se o cliente, a pessoa que te procura, não tiver clareza, confiança no que você está falando, a emoção que você vai trazer para ele é o que ele vai lembrar e vai se convencer se o seu produto, o seu serviço é bom ou não. Qual que é a sua relação com as vendas hoje? O que você faz na área de vendas? Você tem alguma coisa ou o relacionamento do cliente ali? Explica pra gente um pouquinho como que é esse relacionamento com o cliente para ele vir aqui no podcast, por exemplo. Você diz o cliente do estúdio. Isso. Ou do Como próprio que vocês imobiliário. como que vocês captam clientes aqui para o estúdio e para a imobiliária? A comunicação, você tem que ter muito poder de persuasão. Porém, é diferente de manipulação. Então, a persuasão, ela ajuda a conduzir, ajuda a influenciar, mas com a verdade. Quando você vai manipular, você está escondendo, você está gerando pressão, e isso não é bacana. Então, tudo começa com a persuasão. Quando eu digo que eu mostro o valor do nosso trabalho, toda a nossa capacidade técnica, e falo sobre o potencial que é o estúdio, por exemplo. Então, isso acaba trazendo segurança, porque como eu estou falando a verdade e eu não estou manipulando, eu acredito que tudo isso a Vox ajuda, tá? Esse curso da Vox é muito interessante para que o empresário saiba se posicionar com a verdade, porém saber passar isso para as pessoas. Então, esse é o poder da oratória, que a Vox nos capacita muito bem. Então, o meu contato com o cliente começa com a persuasão em cima da verdade, onde o cliente vai sentir confiança, clareza, e assim ele vem até o estúdio. E na parte imobiliária, a mesma coisa. O cliente, ele está sempre em busca de um sonho. Quando a pessoa pensa em comprar um imóvel, ele está pensando em vários aspectos, como a segurança na sua família, no futuro, no seu financeiro, se ele vai conseguir adquirir aquele imóvel, se ele está sonhando alto, Então, você precisa ter também a clareza de conduzir, entender, ouvir o cliente, para não vender a qualquer custo, mas você realmente ajudar ele a comprar uma coisa que faça sentido. A mesma coisa aqui para o estúdio. Então, os empresários querem se posicionar, mas eles precisam ser vistos e a forma como eles vão aparecer é importante. Então, tudo vai influenciar. O espaço, a qualidade do material que eles vão ter, o vídeo, o áudio, isso é importante. Porque se ele gravar em qualquer lugar, ou posicionar um celular no seu quarto com um áudio estourado, ou sem tecnologia como um estúdio realmente preparado tem, ele pode até ter um conteúdo legal para passar,
mas ele não vai conseguir fortalecer a si mesmo e a sua marca. Uhum. Então, a comunicação, tanto visual como seu posicionamento, isso muda toda a ideia de como você quer ser visto e como você quer ser lembrado. Eu acho que é um conjunto, né? É o conteúdo que você tem, que você já domina, junto Sim. com as técnicas de oratória, junto com um ambiente especializado que vai te ajudar a passar essa imagem. Poxa, fechou o triângulo mágico aí do fechamento de negócios. E uma outra coisa que eu ia te perguntar, por exemplo, um fechamento de um imóvel, o imóvel ele tem menos liquidez, né? Não é uma coisa que você vende todo dia. Exato. Mas a venda ela é muita emoção. Exatamente. E aí, como que você equilibra isso? Bom, essa é uma pergunta delicada, porque na área da imobiliária, como eu disse, eu estou iniciando, mas eu já estou percebendo, com tudo também que eu tenho assistido, que eu tenho estudado, e na prática, que realmente muita emoção. Porém, o cliente ele tem a vontade e a necessidade de comprar um imóvel. A gente precisa entender o momento da vida dele. Então, tentar conduzir para que mostrar o benefício, a solução e o cenário futuro. O cenário futuro, ele vai ter que analisar junto com você e te mostrar quais as possibilidades. Nesse momento, é um momento delicado que o corretor ele não pode querer vender a qualquer custo. Então, porque você tem que passar segurança, ele tem que ter a sensação de que ele está sendo bem atendido e não manipulado porque a questão de você querer vender a qualquer custo é onde você vai perder provavelmente a venda, porque outro corretor que for atendê-lo ouvindo, sendo mais... conduzindo da forma como a vida dele vai se encaixar, é o corretor que vai conseguir provavelmente fidelizar esse cliente pela segurança que ele transmitiu. E não adianta ficar enchendo linguiça, como o pessoal diz. Não adianta. As pessoas, elas percebem quando você tá ali tentando enrolar. Então, é mais fácil você ser claro, objetivo, muitas vezes, do que ficar ali tentando falar coisas que não existem. Exatamente. E existem 2 tipos de compradores dos imóveis, por exemplo. O que está comprando seu imóvel para morar, que é o que está sonhando com seu futuro, com a sua família, e tem o investidor. Então, as pessoas que elas estão procurando um imóvel, seu primeiro imóvel principalmente, que acho que é mais emoção do que os próximos que virão, elas não estão comprando apenas metros quadrados. Elas estão comprando a sensação que elas vão ter de felicidade, elas querem segurança, elas estão pensando muito no futuro, que já é um ponto de vista diferente do investidor, que esse já está pensando em investimento, então a cabeça já é outra. Mais racional. Mais racional, exatamente. E lá na imobiliária, você está começando como corretora, Alexandra? Como corretora. Atualmente eu estou aí fazendo o meu curso do Cresce. Legal. Exatamente. E daqui a uns 6 meses estarei aí fazendo a prova. Ah, legal. E quando o cliente vem pro WhatsApp, porque o primeiro contato geralmente é por WhatsApp, certo? Sim. E aí depois você costuma marcar uma reunião com ele para explicar para ele o que funciona, como que faz. É esse o processo de vocês aqui? Sim, a gente sempre... O primeiro contato sempre pelo WhatsApp. E depois a gente sempre vai tentar conduzir para uma reunião online. Hoje a vida é muito corrida para todo mundo e muitas pessoas às vezes nem estão aqui, alguns viajando, trabalham em outra cidade. Muitas das reuniões são online. Mas mesmo online, quando você consegue ter uma reunião presencial, essa já é uma vitória. Que hoje em dia é tudo bem corrido para as pessoas. Sim. Mas mesmo no online, você precisa transparecer segurança, calma na voz, o tom de voz. Tudo que você passa, até no online, faz muita diferença, porque é onde você vai ganhar a credibilidade ou realmente colocar tudo a perder. Que a gente está falando de emoção e razão, e venda é persuasão. A gente falou, Sim. tem as diferenças, razão e emoção, persuasão e manipulação. E uma pessoa que é um pouco tímida, você acha que ela consegue ser persuasiva? Sim, ela consegue ser persuasiva, porque o poder de persuasão não é de ser extrovertido ou não. Uma pessoa tímida, ela consegue, porque ela precisa ter clareza e conexão.
muitas das pessoas tímidas, elas acabam escutando melhor, elas têm a escuta mais ativa, elas observam mais e elas acabam criando uma conexão mais profunda. Então, o fato de ser tímido não quer dizer que você não vai ter o poder de persuasão. Então, ser extrovertido demais, isso não é um fator para você conseguir persuadir. E como que foi você para fazer essa transição de carreira? Foi uma transição, creio eu. Transição. E como que você trabalhava no comércio exterior? Sim. Como CLT? Como CLT. E como foi para você mudar de carreira? Eu já vinha há alguns anos pensando em sair da área e empreender com meu marido, porque como ele tem a nossa própria empresa dele, eu queria ajudar na área administrativa porque eu enxergava algumas falhas e como eu vinha de uma multinacional, eu era da área de compras, administração, comércio exterior, mas eu acabava passando por vários processos, né, que envolviam a auditoria, a auditoria da ISO 14000, 9000, ISO TS, enfim, a gente acaba aprendendo muitas coisas que eu pensava que eu podia somar na empresa dele, que obviamente é uma empresa muito menor, porém, o meu conhecimento de uma empresa multinacional em vários anos, eu acreditava que poderia sim somar. E foi o que aconteceu, eu contribuo em vários setores ali e ajudo bastante o Lúcio com uma visão, porque o Lúcio, como engenheiro, tem que fazer projeto, ele não consegue cuidar da parte administrativa. Parte de RH, enfim. É aquela velha dividir para conquistar. Exatamente. Às vezes, quando a gente tem um peso grande, a gente precisa de alguém para carregar junto com a gente. E agora, você, nessa nova fase, você começou a ter mais contato com clientes? Muito mais. Mais. Na parte da empresa de engenharia, da Obratec Projetos, por exemplo, eu tenho muito contato com os arquitetos. E, inclusive, sou amiga de muitos arquitetos. E as pessoas que estão nesse meio, Polo Vale Decor, que é o grupo de arquitetos que a gente tem um vínculo muito grande. E com todo esse relacionamento, a gente praticamente vende todos os dias. Porque você tem que negociar todos os dias, até mesmo sobre a vida pessoal. Sim. Então, eu tenho, sim, contato com a área comercial, tanto na Obratec Projetos, como no estúdio. E agora na área imobiliária. E você acredita que existe uma forma de ganhar espaço e credibilidade de uma forma rápida? Por exemplo, a pessoa é um lead, vamos dizer assim. A pessoa caiu ali na imobiliária ou caiu aqui no MansaCast. E você, querendo ou não, ela pode estar falando com outras pessoas, com outros estúdios ou com outras imobiliárias para saber o preço das coisas e tudo mais, porque a pessoa geralmente ela chega buscando preço. Sim. E aí, como que você transforma essa coisa de a pessoa estar buscando preço para ela buscar valor e credibilidade? Esse é o diferencial dos corretores, onde eu digo que você tem que ter uma escutativa, entender o momento da família, daquela pessoa, entender o que ela está buscando e quais as necessidades, porque você está lidando com uma vontade, um sonho. E você precisa, então, ir conduzindo ela, precisa o valor, por exemplo, o preço. Vai ter um imóvel que provavelmente atenda às necessidades dela e outros não. Tudo vai fortalecer e a negociação vai avançar se você conseguir ouvir e entender toda a realidade daquela pessoa. Obviamente, não é fácil, às vezes a pessoa não quer se abrir por falta de tempo ou não te dá a oportunidade da negociação evoluir, porém você precisa tentar entrar ali numa conversa para que você consiga extrair todas essas informações. Legal. E me fala uma coisa, como que você conheceu a Vox to You? A Vox to You. Eu, numa feira do Empreenda Vale. Que legal. Uma vez eu estava no Empreenda Vale e também conhecemos o Rafael Sampaio. Então, fomos convidados a assistir uma aula da Vox. E eu não tinha ideia do quão bom seria isso para minha vida, porque eu já tinha feito um curso de oratória de 2 dias inteiros, sábado e domingo, mas não se compara ao conteúdo e toda a extensão que o curso da Vox oferece.
E quando fui assistir, eu já pensei, eu já fiz um curso de oratória, mas eu vou lá para ver. Sem comparações com qualquer coisa, qualquer curso que tenha de oratória. E aí meu marido foi fazer primeiro. E sem contar que o relacionamento que você cria na Vox, né? São muitas pessoas bacanas que estão ali. Então, você cria um relacionamento, um network fantástico. E o Lúcio fez primeiro. E depois, um pouco mais pra frente, ele se formou e eu iniciei. E agora a minha filha tá fazendo também. Ah, que legal! Que legal. E eu estou fazendo pós. Ah, que legal! E aí, vou voltar um pouquinho. Nessa transição da sua carreira, que você passou a se comunicar, a lidar com mais pessoas, você vê a diferença antes, como que foi no começo dessa transição e depois do curso da Vox? Sim, eu vejo muita diferença. Eu ainda estou numa fase de melhoria, mas melhoria contínua é para sempre, né? Você não pode achar que... Não vai ter um tempo que você falou, agora eu sei tudo, que você nunca vai saber tudo. Mas eu, com certeza, consigo me posicionar com autoridade em determinados lugares que eu preciso falar, sem ser arrogante, porque muitas vezes você não consegue... Tem pessoas que, às vezes, transmitem autoridade e muitas vezes não sabem como se comunicar. Então, a Vox ensina você a comunicar autoridade sem arrogância. É um dos pontos importantes. E com a Vox, eu acho que eu consigo ter um pouco de domínio e segurança. Isso acaba ajudando no que a gente tem que falar. Como eu disse, eu ainda estou aprendendo e estou melhorando a cada dia, mas eu com certeza já domino mais, já tenho uma postura, uma coerência e vou continuar estudando para que eu chegue no ponto que eu pelo menos pense, agora estou muito melhor. Eu ouvi dizer que vendas é muita emoção, e aí a gente falou aqui também uma palavra-chave que eu peguei ali e agora eu lembrei, sobre escutativa, que é uma das aulas, inclusive. Sim. E aí eu tava vendo um outro podcast do Flávio Augusto e tudo mais, e aí ele falando sobre a importância de você escutar na hora de vender. Porque, imagine só, quando você tá tentando vender alguém, tentando convencer alguém, fica engessado. A pessoa sabe que você tá tentando empurrar alguma coisa para ela. Agora, quando você escuta, a pessoa vende para ela mesma. Não é verdade? Por exemplo, se eu pergunto assim, ô Bruna, já aconteceu de você perder algum negócio por você não conseguir se comunicar direito? Ah, com certeza. E como que foi para você? Aí de repente você responde, eu precisava falar ali com um grupo de pessoas e fiquei nervoso. Você ficou nervoso, mas e isso te afetou? Isso te deixou triste? Sim. Pô, legal. Então, eu tenho aqui a solução e tal. Então, você ouviu a pessoa na essência. Você não tentou vender de uma forma um pouco interesseira. Você ouviu ela primeiro para depois oferecer a solução. Então, fica mais personalizado. Eu escutei uma frase uma vez, achei muito interessante. Porque todo mundo gosta de comprar. Não é verdade? Quem aqui não quer comprar um apartamento? Exatamente. Quem aqui não quer passear no shopping, comprar roupa, sapato? Então, todo mundo gosta de comprar, mas ninguém gosta que venda para ele. Exato. Exatamente. A pessoa tem que ter a sensação de que ele está comprando e não que você está vendendo. Exato. Exatamente. E como que é pro seu fechamento aqui na Numanza? Você faz a reunião online e aí como que você costuma conduzir? Então, o cliente, ele percebe quando você quer apenas fechar a venda. Mas como realmente nós temos aqui, vou falar do estúdio nesse momento, nós temos aqui um estúdio excelente, muito bem equipado tecnicamente e o ambiente todo aqui acolhe bem qualquer tipo de empresa e passa a seriedade que nós queríamos para nós, por isso fizemos o estúdio. Então, só dizer para ele que o estúdio é um excelente estúdio, que nós temos toda a capacidade técnica, isso também é importante, mas eu não tento fechar a venda a qualquer preço. Eu faço questão eu convido o cliente para visitar, para realmente entender todo o cenário. Ele sempre vai ser recebido aqui muito bem. E a forma como ele é recebido na visita é a forma como eles, seus convidados, serão recebidos em todas as vezes que eles pisarem aqui. Então, a gente tem muita consciência do valor do atendimento, do valor do trabalho que a gente presta para o cliente.
E Da entrega. E você Da entrega. lida com bastante empresários também, eu imagino, com bastante gente aí das construções e tudo mais. Então você tem que ter uma inteligência conversacional de falar com essas pessoas. Então, de repente, você está conversando com um cara que é mestre de obras, de repente você está conversando com um empresário que está construindo, de repente você está Sim. conversando com alguém que quer comprar um imóvel, volta alguém aqui pro É podcast porque ela para tem falar. várias. Vamos! Como que você lida com isso? Com essa inteligência de ter que pensar assim, não, peraí, eu tô falando com essa pessoa, então tem que ser desse jeito. Então, você não pode falar muito tecnicamente com qualquer pessoa, mas, por outro lado, você tem que mostrar o valor, por exemplo, do estúdio. Então, você vai falar com um mestre de obra, com o CEO de uma grande empresa. Por exemplo, tem grandes empresas que gravam aqui também. Realmente temos que... Como o curso ensina, né? Uma das aulas, a gente tem o rapport. Muito bom. Exatamente. Então... E o que é rapport, Alexandre? Explica pra quem não conhece. O rapport é quando você cria uma conexão com a pessoa e aquilo acaba aproximando, mas isso não é forçado. Isso é natural, porque acaba ficando uma conversa mais legal, mais amigável, uma conversa boa. E o rapport, ele não é forçado, porque também se for forçado, a Dá pessoa pra perceber, percebe, né? e não vai criar a conexão. Então, o rapport nada mais é que criar uma conexão entre as pessoas, onde vai ficar uma coisa leve e aquilo vai ajudar também, né, a conduzir um fechamento, mas não porque se forçou, não é forçado. E, por exemplo, teve a venda, só que aconteceu algum problema na venda, gerou um conflito. Sim. E aí, como é que você lida com isso na forma de gerenciar esse conflito? A Vox ajuda nisso também? Ajuda, principalmente o curso pós que estou dizendo, ele realmente ajuda você a enxergar todas as possibilidades, todos os conflitos. Nós temos diversas atividades onde são colocadas diversas situações, alguns conflitos onde nós, com todo o conhecimento que a gente tem ali no material e o nosso facilitador, nos colocam em situações de conflito para que a gente saiba conduzir. E isso ajuda, é o que está me ajudando bastante, porque eu te digo que esse seria mais ou menos o meu ponto fraco. E na Vox, a gente também tem essa aula e que ajuda a como você agir em determinadas situações, como você se portar, qual é a sua postura, qual é o seu tom de voz, como você começa uma frase para você não ser agressiva, para você não estar acusando, porque às vezes você pensa que você vai falar de tal forma, mas sem a intenção, a pessoa que vai receber, ela vai interpretar de uma forma que de repente vai gerar um conflito maior. Então, até isso a Vox nos prepara. Olha só, que interessante. E qual técnica você mais utiliza? O storytelling é uma coisa bem bacana. E o rapport também, eu acredito que uma coisa... Storytelling eu uso bastante. Rapport. O storytelling é a segunda vez, hein, É a segunda Sorak? vez hoje, Segunda é. pessoa aqui. Mais falando uma pode pedir storytelling. música. E tem uma coisa muito legal que para gravação do conteúdo das redes sociais, que é o punch. Você que não sabe o que é punch. Punch é quando você, em inglês, é uma porrada. E o que quer dizer isso na oratória? Quando você inicia uma frase, um ensinamento, você mexe com a pessoa, você faz uma provocação. E aí você fala assim, você vai querer ficar posicionado dessa forma. Então, isso é um punch. Mas para vocês saberem mais, vocês podem até assistir uma aula experimental na Vox, porque são tantas técnicas que ajudam bastante o empresário, o empreendedor, qualquer pessoa que, até mesmo para você que não trabalha fora, mas até para o estudante, vamos dizer, ele vai ter sempre que lidar com um grupo de alunos, com professores, com trabalhos, e as técnicas da oratória vão ajudar muito. Se você fosse colocar tudo em uma palavra que define um grande comunicador, qual seria? Um bom poder de persuasão com conhecimento técnico. E se alguém te perguntasse assim, olha, tô precisando vender, só que hoje em dia na internet tem muito aqueles gurus, né? Sim. Então o cara fala, não, eu vou te ensinar, eu vou te fazer, tudo mais.
Só que a gente sabe que, infelizmente, tem muita mentira nisso tudo. Exato. Na sua prática, no seu dia a dia, o que você identifica assim? Nossa, pra mim, isso é a maior mentira sobre vendas. O pessoal fala isso, mas não tem nada a ver. O que você acredita que seja a maior mentira sobre vendas? Nossa, que pergunta difícil, que eu não tinha pensado nisso. Tá vendo? Não foi planejado antes, hein? O pessoal acha que assim, não, o pessoal vem com o podcast, tá aqui ó com o roteirozinho, mas não, a gente não sai. E até uma coisa que a gente tava conversando, né, antes de começar a gravar, você até confessou pra gente que você tava um pouco nervosa, mas é isso que a Vox ajuda você. Então, mesmo nervoso, mesmo com, às vezes, uma agenda apertada, alguma coisa, chamou, você teve a oportunidade de falar, vai. E a Alexandra é uma prova disso. E ela tá de parabéns por ela estar aqui. Sadraque chamou ela nem hesitou. Não hesitou, ela mandou. Eu falei, não, eu acho que a Alexandra não vai me responder, mas eu vou perguntar mesmo assim. Ela respondeu, eu falei, nossa, que legal, ela vai. Imediatamente. É isso aí, quando tiver oportunidade de falar, fale. Exatamente. Bom, você perguntou o que eu acho maior mentira. Vamos fazer na roda? E você, Bruna? O que você acha que é a maior mentira? Exatamente. Maior mentira é falar que você nasce com um dom de vender. Nossa, isso é verdade. Nossa, dom de venda. A gente fala tanto sobre dom e oratória e a gente não pensa também no dom de venda. No dom de né? venda. É a mesma coisa, é igual andar de bicicleta. Quanto mais você exercita... Exatamente, exatamente. E isso foi uma crença que eu luto até hoje. Pra mim, isso é o meu maior desafio, meu calcanhar de Aquiles. E o meu marido sempre fala pra mim, você tem que parar com isso, você tem que parar com essa crença de que você não sabe vender. E muita gente fala, eu não sei vender, eu não sei vender. Então, eu até falo, eu me comunico, tô aqui gravando podcast, mas na hora da venda... Nossa, vem aquela crença limitante que dá uma travada. Mas o que você falou... Porque às vezes a pessoa... Não, é aquele negócio, todo mundo quer comprar, mas ninguém gosta de vender. Ninguém gosta que a pessoa venda, force. Exatamente. E a melhor venda, que eu sempre falo, é a venda sem vender. É quando você mostra o valor, né? Quando você consegue mostrar o valor. Realmente, o sucesso é treinável. O dom de venda também é treinável. E eu digo que até a Vox ajuda nisso. Porque todos os seus medos... Da oratória, da comunicação, até para vendas, a Vox vai ajudar. E eu vou contar uma coisa, uma curiosidade. A minha filha, quando estava prestando vestibular para Mackenzie, medicina, ela ia ter uma entrevista. Aliás, eu sei 2 entrevistas. O dia inteiro de entrevista. Uau. O que eu fiz? Como uma pessoa que já conhecia o poder da boa comunicação, o poder da oratória, e já era aluna Vox... Contratei uma mentoria para a aluna 2 dias antes do vestibular, onde que ela seria entrevistada. Ia ser uma entrevista individual e uma dinâmica em grupo. E contratei, ela foi lá e ficamos acho que umas 4 horas, ela tendo uma mentoria, para que ela se preparasse para o vestibular. E eu tenho certeza que, com certeza, naquela turma dos alunos que estavam lá presentes... Ela provavelmente foi a única que se preparou voltado para a comunicação, para a oratória. Mas por quê? Porque eu já estava vivendo esse mundo e já entendia a necessidade e o diferencial disso. A importância, né? Sim. E muitas vezes as pessoas chegam, até mesmo, vou contar aqui um segredo, vou me abrir. Várias confissões hoje aqui, vamos lá. Quando a gente contrata pessoas para a área comercial, até mesmo dentro da Vox, a pessoa chega se vendendo lá em cima. Não, porque eu já trabalhei em vendas, já trabalhei nisso, naquilo, sou um ótimo comunicador. Eu sei vender. Quer dizer, eu sou um ótimo comunicador. Aí a pessoa chega na Vox, ela já primeiro quer... Nossa, eu vi que eu não sou nada. Achava que eu era uma coisa... Aí chega na área de vendas, porque a área de vendas da Vox, ela é muito bem estruturada. A franquia, ela tá de parabéns, porque ela dá um suporte muito bom dentro dessa área do comercial. E aí, muitas vezes, o colaborador chega na área comercial e fala, uau, não sei vender. Não sabia que eu não sabia. Eu achei que eu sabia vender. Mas depois, quando você pega todo o roteiro, o planejamento, o script... E aí, eu estava escutando uma aula, o professor falando exatamente disso. Às vezes, a pessoa chega sem planejamento, sem roteiro de vendas, sem metas...
E aí ele começa a falar, vender por vender. Uhum. Não é assim. Então, a venda, às vezes a pessoa acha que é um dom que você nasce. Eu nasci com talento ali, com o dom de vender, já oferecendo as coisas. Mas não, é uma coisa treinável, lapidável, que você precisa ter. Não somente as soft skills, que é o essencial para venda, que no caso também é um caso muito grande da oratória, mas também como a hard skill também você tem que ter ali conhecimento, um planejamento, igual na oratória. Sim. Então é treinável e você precisa ter um planejamento, um começo, meio e fim, para onde você quer ir. A Alexandra falou sobre storytelling e eu acredito que o storytelling é muito poderoso. Tem até alguns estudos que dizem que a gente saiu das cavernas por causa da nossa possibilidade de contar histórias, porque os desenhos rupestres nada mais são do que isso, eles estão contando uma história do que aconteceu ali. E aí eu imagino a Alexandra na imobiliária indo mostrar uma mansão, vamos supor que eu sou o cliente da Alexandra, aí ela, é a diferença entre ela falar, tem aqui essa casa, é isso. Ou ela falar assim, ó, tá aqui a sua casa, essa vai ser a sua residência da sua família, você já pode aqui, ó, essa garagem aqui vai caber o seu jatinho, tá bom, Sadraque? Vai caber que você vai colocar aqui dentro. É diferente, você fazer a pessoa imaginar, através do storytelling, como que vai ser dentro daquela casa. A venda fica mais fácil. Com certeza. O storytelling, ele é poderoso e tem pessoas que praticam, mas não sabem nem como se chama, né? Mas vai na intuição. Vai na intuição. Porque algumas já são treinadas, vamos dizer que já tem o dom, nem todos têm, mas o dom é treinável. Mas o storytelling é realmente muito poderoso, que ele conecta. Sim. Com certeza. A gente já tá caminhando pro final, quer fazer mais uma pergunta, Sadraque? Eu queria perguntar para ela, sim, uma coisa muito interessante, que é o seguinte, Alexandre. Sim. No seu dia a dia, seja no pós ou no curso que você fez anteriormente, como que você acredita que a oratória ela pode te ajudar a vender mais? A gente falou muito sobre as técnicas, falou sobre a diferença de usar ou não oratória, mas quando você vai vender, efetivamente, você está atendendo uma pessoa hoje aqui, a oratória te ajuda? E como? Ajuda. Ajuda porque muitas vezes eu sabia o que falar, mas eu mesma tinha insegurança de saber se eu estava falando certo, se eu estava agindo certo ou não. E com a oratória, com o curso, eu enxerguei que realmente, poxa, isso que eu tinha dúvida tá certo, é válido, posso agir assim, posso falar dessa forma. E outras técnicas que, até mesmo o tom de voz, você pode estar, se você não estiver sorrindo, não tiver entusiasmo na voz, a pessoa percebe do outro lado da linha, ela não tá vendo seu rosto, mas dá para perceber pela voz. Então, muitas das técnicas e conhecimentos que eu aprendi na Vox me fizeram me sentir mais segura. E quando você se sente segura, você domina e você alcança mais fácil o sucesso. Então, com certeza, me deu mais segurança para várias áreas aí da minha vida, inclusive a vendas. Muito bom. É aquilo que eu sempre falo, quem comunica domina. Exato. E na Vox você é forçado a isso, porque a gente pensa na oratória, a pessoa pensa só naquele palestrante lá em cima do palco, lendo ou falando alguma coisa, mas aí você entra na sala de aula, a pessoa vai lá, se apresenta. Eu? Agora? Não, mas e a teoria? E o livro? Não, a gente tem a teoria também, tem o livro, tem a apostila, mas é prática. Prática, prática em cima de prática, dinâmicas. Eu sempre costumo falar que eu já assisti muito aquele A Tudo Improviso. Eu lembro muito disso em algumas dinâmicas, porque eu ficava pensando, como que os caras conseguem inventar isso do nada e gravado na televisão e tudo mais. E aí eu fui descobrir um tempo depois que eles combinam uma certa parte. Não é 100% improviso. Tem técnica por trás também. Sim. E aí a gente fica pensando, os caras são excelentes, como é que eles dominam isso? Mas não, é técnica. A mesma coisa é se comunicar, a mesma coisa é vender. Sim, com certeza. Eu estava aqui pensando, escutando, e aí eu estava lembrando que o nosso cérebro, ele é incrível. Ele é incrível. Então, se você acreditar no que você está falando e acreditar que você consegue se comunicar e consegue vender, porque muitas vezes a gente vende aqui sem vender também. Exato. A gente está falando Exatamente. aqui sobre várias técnicas, estamos falando sobre o ManzaCast. E se você acreditar nisso, você vai conseguir.
você vai conseguir. Então, para quem é tímido nas vendas, como eu, Eu posso dizer acredite que você também consegue e venha para VoxU. Vem pra Que você. aqui você vai aprender muitas técnicas, persuasão, rapport, storytelling, que são técnicas fundamentais para a área de vendas. E vai ser um sucesso, tenho certeza. Alexandra, muito obrigada Muito pela obrigado, sua Alexandre. presença, pelo seu Obrigada. tempo. Foi um prazer te conhecer um pouquinho mais. Obrigada pelo convite, me sinto honrada e com certeza estarei na Vox por mais alguns meses e sempre fazendo uma reciclagem, que eu acho que isso é assim, essencial para que eu alcance um futuro brilhante que eu ainda espero melhorar cada dia. É isso aí. Obrigada pela parceria. Sadraque, Muito obrigado, Bruno. até a próxima. Até, gente. Gente, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, aqui no nosso canal do YouTube, no Instagram Exato. e @voxshow.sjc e @voxshow.chacarei. Segue lá. até mais, gente. Fica com Deus. Abraço. Tchau, tchau.